Fala pessoal, hoje vamos analisar juntos aqui uma das obras de arte mais lindas da música brasileira, da MPB. Sem sombra de dúvidas, essa música deve estar ali no top 3 das músicas mais lindas já compostas, que é Beatriz, composição de Edu Lobo e Chico Buarque. Essa música que foi composta originalmente para o espetáculo Grande Circo Místico, que é maravilhoso também, recomendo a todos. E vamos analisar alguns aspectos melódicos, harmônicos, né, da construção dessa composição maravilhosa. Que música bonita! Porque também é uma aula de como a melodia se encaixa com a harmonia, é uma dança de melodia e harmonia caminhando juntos. É uma coisa fenomenal, uma coisa fenomenal. E eu quero trazer aqui alguns detalhes, alguns aspectos que eu acho muito interessantes, sem contar na letra, né, do que a gente não vai analisar aqui, que eu não tenho essa habilidade de trazer uma análise de letra, mas a gente vai analisar a parte musical, de composição, melodia, harmonia. E não se esqueça de curtir, deixar seu comentário aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito aqui. Lembrando que agora você também pode se tornar membro aqui do canal e receber uma série de conteúdos exclusivos. E agora bora pro vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre Beatriz, essa música. Meu Deus, que composição, né? Essa partitura aqui, ela é do songbook do Edu Lobo, né? A partitura original. Eu acho que o próprio Edu, se não me engano, foi quem escreveu mesmo essas músicas do songbook. E vamos lá. Essa música ela tá em Mi bemol maior, né? E ele já começa aqui no songbook com essa introdução aqui também, que é uma melodia clássica, né? Do arranjo de Beatriz. Que é lindo demais, né? Aí tem essa entrega aqui, ó. Nesse primeiro compasso aqui, ó, essa letra A, já tem uma coisa que é fenomenal. Que essa música tem essa característica muito forte dessa primeira melodia, que é esse intervalo de quarta justa resolvendo na terça, né? E aí a próxima nota já é uma nota que é, entre aspas, fora do acorde, né? Já começa com uma aproximação cromática aqui a partir da quarta aumentada. Né? Então já o primeiro compasso já é maravilhoso. Você tem que estar muito esperto nesse primeiro compasso aqui, né? Então vamos lá, ó. Vou deixar na segunda página aqui. E ele vai construir agora uma série de motivos melódicos que tanto esses motivos melódicos eles vão subindo assim, como a harmonia também. Você vai ver que a harmonia ela vai caminhando, vai sempre subindo e vai chegar num ponto lá na frente, olha só. E aí como é que ele harmoniza isso, né? Ó. Nessa quarta ele faz esse... É um Ré diminuto, né? Só que a gente pode fazer a partir do Si aqui, ó, para deixar essa notinha na ponta. Então a gente vai fazer assim, ó. Tá? Então vamos lá. Ó. Olha só o primeiro motivo, ó. E aí você vai ver como as notas, como a melodia ela vai explorando as extensões dos acordes. Eu acho isso muito bonito. Ó. Já começa com essa aqui, que a primeira nota da música já é uma quarta justa, né? Aí começa na quarta aumentada agora, né? Como eu falei, ó. Quarta aqui, ó, do Fá menor. E nona. Cai na nona. Olha só. Seguindo, ó. Olha só isso aqui. Ele vai fazer ele vai chegar no Lá bemol maior, né? Ó. Na quarta aumentada, ó. Né? Lá diminuto. E aqui, ó, que melodia para chegar no Mi bemol, ó. Né, o Mi bemol com baixo na quinta, porque ele vai fazendo esse caminho
de subida aqui, ó. Bonito demais, né? Nossa senhora, é bonito demais. Esse caminho que essa melodia vai desenhando pelas extensões e essa subida até chegar no Mi bemol de volta aqui é fabuloso aqui, né? Olha só, vou seguir mais, ó. Deixa eu passar a partitura aqui. E agora a gente vai caminhar para o final da parte A da música. Olha só que desenho interessante que ele vai fazer aqui, ó. E aqui tem uma melodia que eu acho que é um pouco inspirada num choro, assim, né? Se bem que as valsas, elas têm muito essas aproximações cromáticas também, né? Que também tem a ver com choro também, que é esse aqui, ó. Ó. É muito bonito, né? Olha só. Pega essa parte aqui, ó. Aí ele vai fazer isso aqui, ó, pra cair no Dó menor, olha só. Esse Dó sustenido 6 aqui é charmoso demais, ó. Dó menor 6. Isso aqui é lindo também que ele faz, ó. Pra ele finalizar o A, ele para nesse Si bemol dominante aqui, né? Que a música tá em Mi bemol, Si bemol é o quinto grau, né? Vai fazer esse nona bemol e tônica, né? Então ele faz, ele mesmo sugere aqui na partitura essa 13ª bemol aqui, ó. E quando ele vai pra cá, ó, ele vem pra 13ª natural e coloca essa nona bemol aqui, ó. Isso pra voltar pro A. Vou fazer mais uma vez, ó. Olha a quarta aumentada. Lindo, né? Ó. Nossa, que beleza, né? Meu Deus. Não precisa fazer nada, né? Só tocar a melodia, a harmonia, a música já é uma perfeição. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Vamos pro B agora. O B também, ele vai fazer uma modulação, né? Ele tá aqui, ó. Aí ele vai pra esse Si maior, olha só. Olha essa melodia aqui, ó. Aí aqui, ó. Que beleza, né? É uma melodia que não é fácil, né? Não é fácil tocar e cantar também, muito menos, né? Ó, mais uma vez, ó. Ó. Vou seguir mais um pouquinho, ó. Cara, isso aqui é demais, porque ele vai arpejando os acordes, só que ele vai fazendo os arpejos já nas extensões dos acordes, né? Não são nas notas. Ele passa pelas notas básicas ali, da tríade básica, mas ele faz o arpejo, entre aspas, né? Nas notas boas, né? Que são as extensões. Olha só, mais uma vez isso aqui, ó. 7 mais aqui, né? Olha só. Aqui, ó. Cara, essa passagem para ele vir para cá
ele sempre faz uma pausa dramática, né? Vamos dizer assim, nessa nota, que é também um momento especial na harmonia, né? Que é isso aqui, ó. É. Coisa linda. Isso aqui vai preparar para a parte final do B, que ele vem aqui pro Ré maior, que ele vai fazer dois motivos melódicos, ele vai modular. Olha só, o primeiro é assim, ó. É uma frase cromática, né? Olha só como é que ele harmoniza isso, ó. E agora a mesma coisa aqui, ó, em Si maior. Agora a volta é que é bonito. Olha só, vou deixar a parte aqui. Primeira melodia do Ré, ó, Ré maior 7+. E uma frase cromática em cima de um acorde 7+, né? Você pensa assim, pô, será que vai ficar bonito, né? Olha só que coisa linda isso aqui, ó. A gente vai fazer um 2/5, ó. Caiu no Si maior. E olha só a volta pro Mi bemol lá pro começo da música. Voltei. É genial, né? É genial. Que ele, essa volta, o mesmo motivo do Ré, ele usa. Né? Esse aqui, ó. Só que aqui ele faz o 2/5 pra vir pro Si. Em vez de ser o 2/5 aqui, já é o 5, ó. Pra voltar pra tonalidade lá pro começo da música. É demais, né? É demais. Pô, essa composição do Edu Lobo aqui é coisa fina demais. Que maravilha. E aí ele vai fazer... ele vai voltar lá pro A de novo, né? Pra cair naquela melodia da introdução. Que ele vai voltar pra cá, ó. Né? Essa quarta aumentada aqui é muito maravilhosa. Aí ele vai pro... que é a introdução, né? E ele termina... Coisa linda demais. Essa música eu acho ela simplesmente perfeita. Simplesmente isso. A música não tem nenhuma ponta solta. Tudo maravilhoso. Harmonia impecável. Melodia nem se fala. É uma melodia que não é... É uma melodia complexa, né? Você vê que é uma melodia difícil, complexa e muito bela ao mesmo tempo, né? Junta uma simplicidade. Tem uma coisa singela, né? Tem uma coisa singela, mas quando você vai tocar, você vê, caramba, é mais complexo do que eu imaginava, né? Tem uma profundidade, como eu falei no início desse vídeo, isso sem contar a parte da letra, que tem algumas sutilezas. Tem uma coisa muito interessante que o Chico escreveu nessa letra, que é o seguinte...
Essa nota, esse sol aqui, esse sol, ele é a nota mais alta da música, né? E se você for olhar a letra, a palavra que ele colocou nessa nota, céu, é o céu. No B, e aqui, ó, no chão. Ele colocou céu, chão na mais grave e céu na nota mais aguda. Dá pra acreditar num negócio desse? O cara consegue não só fazer uma letra maravilhosa, mas como encaixar na nota mais aguda a palavra céu e na nota mais grave a palavra chão. Velho, é umas coisas... é coisa de gênio, né? Coisa de gênio, simplesmente isso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essas sutilezas, né? E essas características que tem essa composição maravilhosa, genial de Edu Lobo e Chico Buarque, né? Que é essa composição Beatriz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito aí você entender um pouquinho mais por dentro, né, da composição. E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, deixar seu like, mandar esse vídeo para outras pessoas aí que você acha que vai gostar de conhecer um pouquinho mais, né, de Beatriz, essa obra de arte da nossa música brasileira. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo.